Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre preposições, ok? O que é uma preposição? Aqui um conceito para vocês. É uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. Quando esta ligação acontece normalmente, há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. Não se preocupem que essa questão de subordinação, orações subordinadas, nós vamos estudar mais para frente, tá? Aqui é só para poder conceituar melhor a preposição. Então, quando essa ligação acontece normalmente, há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual, certo? E possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão de um texto. Nós acabamos utilizando as preposições o tempo todo quando estamos redigindo um texto, mesmo sem nos darmos conta de que se trata de uma preposição. Bom, gente, quais são as preposições, né? Vocês têm lá no livro de vocês, na página 69, três quadros ali, onde tem algumas preposições. Não é necessário pegar o livro agora, se não estiverem com ele em mãos, dá para acompanhar pelos slides. Eu vou somente fazer essa ligação aqui e ler para vocês quais são as preposições. A, ante, sobre, desde, em, contra, até, entre, após, para, de, por, com, trás, perante, sob e sem. Em alguns casos, gente, a relação de sentido entre duas palavras é estabelecida por uma expressão denominada locução prepositiva. Essas locuções, formadas por mais de uma palavra, funcionam como se fossem preposições. E o que são essas locuções prepositivas? Vocês têm aqui a relação no segundo quadro de algumas delas, né? Abaixo de, funciona como se fosse uma preposição, é uma locução prepositiva, mas tem a mesma função de uma preposição. Diante de, dentro de, antes de acordo com, e assim por diante, temos várias. E relação de sentido estabelecidas por algumas preposições. Essas relações estão diretamente, pessoal, ligadas ao contexto em que ocorrem. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A, por exemplo, lugar de destino. Nunca vou a São Paulo. Finalidade. Todas as tardes saímos a passeio. Distância. A 100 metros, vire à esquerda. Ou seja, a preposição a pode ter esses sentidos aqui dependendo do contexto, né? Então, pode ter sentido de lugar, de finalidade e de distância, nesses exemplos que eu citei para vocês. Aí temos ali no livro, com, por exemplo, de companhia. Vou dançar com ela. De causa. Fico triste com a fome no mundo. Matéria, de que algo é feito. Suco se faz com uva. Modo, ande com cuidado. A preposição de. Modo, ele só anda de bermuda. Posse, esse é o livro de minha colega. Assunto, ele falou de futebol. Matéria, comprei um chapéu de palha. Instrumento ou meio, viajei de carro a São Paulo. Desde, de tempo, desde quando você vai à festa? E em lugar, ela estava perdida em algum ponto da cidade. De tempo, o fogo destruiu o casarão em minutos. Fim, ele pediu a vizinha em casamento. Aí na outra página, ali na 70, se vocês quiserem acompanhar, tem a preposição para, por e sem. Para, né? Finalidade. Devo estudar muito para passar de ano. Lugar. Ela viajou para Madrid. Aí tem por, sem e a combinação das preposições. Então vamos aos slides aqui. Exemplo aqui. Quando a preposição tem a função de ligação. A preposição de e a preposição com. Nós já sabemos que essas palavrinhas são preposições. Então, o exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Gosto de café com leite.
Então, temos duas preposições ali, né? Preposição de e preposição com. E aqui elas estão servindo como ligação. Estão ligando um termo ao outro. Gosto de café com leite, ok? Então, aqui é o termo de ligação. As relações que as preposições podem expressar. Destino, como eu já havia lido para vocês, aqui temos um outro exemplo. Irei para casa, ou seja, o destino é aqui o lugar, é a casa, certo? Então, irei para casa, a preposição para. O próximo slide, nós temos aqui a preposição em. E aqui no modo, como modo, chegou em casa aos gritos. Vejam que diferentemente aqui do somente o lugar, né, que seria em casa, não, chegou em casa, como que chegou em casa? Que modo que chegou em casa? Chegou em casa aos gritos. Então, a preposição aqui, em, indicando modo. Lugar, vou ficar em casa, né? A preposição em, indicando um lugar. Lugar em que eu vou ficar, né? Lugar em que eu vou me encontrar. Então, vou ficar em casa. Assunto. Escrevi um artigo sobre adolescência. Ou seja, eu escrevi um artigo, daí o sobre aqui, que é a preposição, vai indicar o quê? O assunto. Sobre o que eu escrevi? Sobre adolescência. Então, a preposição sobre, indicando aqui assunto. Tempo, gente. A preposição em aqui no sentido de tempo. A prova vai começar em 2 minutos. Aqui ela indica, sabemos que a prova vai começar, mas quando, né, que essa prova vai começar? Vai começar em, preposição, 2 minutos. Causa. A preposição de aqui com a finalidade de causa. Ela faleceu de derrame cerebral. Houve o falecimento, ela faleceu, mas do que? A causa, o que causou isso? De, né, a preposição de para ligar essa explicação aqui. Ela faleceu de derrame cerebral. E com sentido de fim, vou ao médico para começar o tratamento. Quem vai a algum lugar. Preposição ao, vou ao médico. Para quê que eu vou ao médico? Para que fim que eu vou ao médico? Para, preposição para, começar o tratamento. Então, essa daqui com a intenção de finalidade ali, né? De fim. Vou ao médico, com qual a intenção? Para começar um tratamento. Com a finalidade de instrumento. Escreveu a lápis. Escreveu com o quê? Utilizou o que para escrever? Escreveu, preposição a, lápis, ligando os termos aqui. Escreveu a lápis. Aqui, um sentido de instrumento. Posse. Não posso doar as roupas da mamãe. Não posso doar as roupas. Mas as roupas de quem? Da mamãe. Então, esse da é uma preposição, certo? Que está ligando aqui a minha frase com o sentido de posse. De autoria, sentido de autoria. Este livro de Machado de Assis é muito bom. Este livro de quem? De Machado. E Machado do quê? De Assis. Então, é muito bom. Aqui no sentido de autoria, né? Eu tô falando que esse livro do autor Machado de Assis é muito bom. Poderia citar, por exemplo, o nome do livro, mas aí não ia aparecer essa preposição aqui com sentido de autoria. Aqui eu me refiro diretamente ao autor da obra. Este livro de Machado de Assis é muito bom. Inclusive, todos os livros, né, gente, de Machado de Assis são ótimos. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. São maravilhosos, assim. Para esse período de quarentena seria ótimo uma leitura dessas. Agora aqui, indicando companhia, estarei com a preposição com, estarei com ele amanhã. Companhia por quê? Eu estarei com quem? Com ele, tá? Tá ligando os dois termos aqui, essa preposição com, sentido de companhia. Sentido de matéria,
Farei um cartão de papel reciclado. Farei, o que eu farei? Um cartão. Do quê? De papel reciclado. Tá indicando a matéria que vai ser feito esse cartão, o material que eu vou usar, né? Para fazer de papel reciclado, a preposição de que tá ligando os termos ali. Meio, nós vamos fazer um passeio de barco. Nós vamos fazer um passeio de barco. Fazer o quê? Um passeio de barco. Então, ela está dizendo que meio que nós vamos utilizar aqui, né? Vamos fazer um passeio, mas um passeio de que jeito? Um passeio de barco. Indicando origem. Nós somos do Nordeste. E você? Nós somos, aqui indicando o lugar, o do, ligando aqui para falar do local, do lugar de origem, que é a pessoa. A próxima, com o sentido de preço. Utilizamos ela quando falamos de preço também. Essa roupa sai por R$50 à vista. Sai por, a preposição por aqui, e o valor, dizendo por quanto que sai essa roupa, por quanto, qual o valor que ela custa, né? Então, sai por R$50 à vista. E os termos da preposição, pessoal? Contração. Contração, quando que eu tenho uma contração? É quando a preposição sofre alteração, ok? Então, ou seja, ela tem a junção da preposição mais um artigo. Por exemplo, de mais o ou os, preposição de mais o artigo o, eu tenho aqui a contração que forma do. Então, de mais o, do, preposição mais artigo. Preposição em mais o artigo a ou as, forma na. Então, quando ela sofre alteração aqui, né, no caso da contração, o em, preposição em mais o artigo a, forma na. Preposição por mais o artigo o, forma pelo. De mais o artigo uns, duns. Desculpa, gente. Em, preposição em mais uma ou umas, numa ou numas, ela vai formar. Então, contração é quando a preposição sofre alteração. Ou seja, contração é preposição mais o artigo, seja artigo definido ou indefinido. Combinação. Combinação, a preposição não sofre alteração nesse caso, ok? Vejam aqui, preposição a mais artigo indefinido, o ou os. A mais o, ao. Ao. Quem vai a algum lugar, ao mercado, ao parque. Então, aqui ela não sofre alteração, mas sim ela se combina, né? Eu continuo com a minha preposição aqui, a, mais o artigo o, que forma a palavrinha ao. Preposição a mais advérbio, onde. O que fica? Aonde. Então, a preposição a mais o advérbio onde, fica a palavra aonde. Isso mesmo. E quanto aos tipos? Os tipos. Conjunção. Conjunção é uma das classes de palavras definidas pela gramática geral. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, ok? Estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou simples coordenação. Aqui essa definição para que vocês saibam que é conjunção, porém não se preocupem, tá? Só para que vocês saibam a definição mesmo. Nós vamos estudar essas relações de dependências aí mais para frente. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês para que possa ficar mais claro. Portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja, conforme. Quando conectam duas orações que apresentem diferentes níveis sintáticos, ou seja, uma oração é um membro sintático da outra, são chamadas de conjunções subordinativas, ok? Essa palavra de
essa questão de orações e de conjunções subordinativas também estudaremos mais para frente. Aqui no slide foi colocado somente para poder conceituar e não deixar muito solto essa questão das preposições. Saiba que as conjunções e, antes, quando, são adversativas, quando equivalem a mas, ok? Por exemplo, estou cansada, mas vou sair. Algo assim, tá? Ela tem a função adversativa aqui. Aqui, Carlos fala e não faz. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido muito bem, ok? Ela contrapõe aqui duas ideias, né? Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, etc., podem vir no início ou no meio. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração a que pertence. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. Aqui para o próximo slide. E as preposições, como que elas se classificam? Elas se classificam em essenciais. Quais são as preposições essenciais, gente? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Essa seria ótimo que vocês conseguissem decorá-las. Eu vou procurar, vou ver se eu encontro uma musiquinha para poder fixar melhor isso. Aí eu trago para vocês se eu encontrar, tá bom? Então, essas são as essenciais. E as acidentais? Acidentais são conforme, segundo, consoante, como, afora, mediante e durante. Pessoal, por hoje é só. Voltamos numa próxima aula fazendo a correção das atividades que eu passei para vocês do livro, tá bom? Fiquem bem e até a próxima, gente!